Boa noite a todos. Sonora com o técnico Rafael Lacerda. Professor, primeira pergunta de Silvio Lima, do Globo Esporte. Professor, o time cresceu no segundo tempo, criou chances. Em algumas, por capricho, a bola não entrou, mas em outras faltou melhor decisão para definir. Em uma delas resultou no contra-ataque do gol. Foi isso mesmo que aconteceu na sua avaliação ou foi consequência de tentar buscar a vitória por estar com um homem a mais? A leitura perfeita foi o que eu pude identificar. Claro que a gente termina o jogo e a cabeça está um pouco quente ainda, mas a gente tem que analisar depois do jogo. Fica uma frustração pelo grande jogo que a gente fez. Primeiro tempo achei muito igual. A equipe do Vila tem muita qualidade, por isso está brigando por G4. E no segundo tempo a gente toma conta do jogo. Eles também tiveram momentos bons na partida, principalmente o início, né? Os primeiros 10 minutos o Vila teve melhor, mas depois o Amazonas tomou conta. E depois, quando ficou com um jogador a mais, conseguiu criar mais oportunidades. Infelizmente a nossa tomada de decisão hoje foi ruim. Tivemos inúmeras chances. A gente fica frustrado pela derrota, a forma como a gente perde. A gente tentou de tudo, tanto que a gente veio com uma ideia pra cá de tentar atacar o Vila, porque a gente queria vencer o jogo, o empate não servia pra nós. Então a gente, no momento, ficou só com um volante, só com o Cauã, jogando com o Enio por dentro, com o Torres por dentro, o Hermel, que entrou bem na partida, o Cocote, Sassá. Mas infelizmente a gente tá com a bola na entrada da grande área para finalizar, para criar, e mais uma vez uma tomada de decisão errada. A gente perde a bola, toma uma transição. E aí um bate-rebate, a bola sobra, mérito do atacante do Vila, que acertou um belo chute, mas agora é descansar, sofrer essa derrota e pensar no Goiás na sexta-feira. Professor, como fica a situação do time, dos jogadores e da comissão técnica quando se leva um gol praticamente no último lance, sabendo que criou várias chances de fazer o gol? Difícil, não tem o que fazer. Ainda o árbitro deu um minuto a mais, mas a gente toma um gol faltando, eu ainda reclamei que foram 6 minutos, foram pouco, né? Pelas paradas, pelas caídas que o Vila estava até fazendo, porque o empate naquele momento estava bom para o Vila, porque o jogador a menos em campo, e o árbitro deu 6 minutos, né? Se ele tivesse, eu reclamando que ele deu pouco, se ele tivesse dado 5, a gente não tomava o gol, porque eu acho que a gente tomou o gol com 50 minutos e alguns segundos, 30 segundos. E a gente toma o gol, é um balde de água fria, porque a gente planejou vir aqui fazer um grande jogo. Os jogadores se comportaram muito bem, talvez alguns que entraram não entraram tão bem, né? Mas a gente não é sempre que eles vão entrar bem. Infelizmente a gente não conseguiu, a gente tem que continuar lutando jogo a jogo. Agora é descansar e pensar no Goiás. DJ Jornal A Crítica. O Amazonas criou as melhores chances do jogo, carimbou bola no travessão, mas acabou sendo derrotado. Você acredita que algo poderia ter sido feito diferente no jogo de hoje, ou realmente a bola não quis entrar para o Amazonas? Talvez no jogo aqui, acho que não. As minhas decisões, acho que elas foram acertadas no time que saiu jogando. O time foi muito bem. Talvez algumas coisas durante o campeonato. Comportamento. Alguns atletas têm que entender que o futebol é profissional. Não tem espaço para tu não ser profissional dentro do futebol. Então, alguns erros que foram cometidos que a gente conseguiu. Depois que a gente chegou, a gente conseguiu estancar muita coisa, melhorar muita coisa, porque tinha algumas coisas erradas acontecendo no dia a dia. Mas não é da noite pro dia que as coisas vão melhorar, né? Então, talvez hoje a bola não entrou justamente por essas coisas que aconteceram durante a competição. A gente tem que ser profissional, a gente tem que entender que a gente defende uma instituição de 5 anos, mas que vem num crescimento absurdo, que tem um investimento pesado. A gente tem que ter comprometimento com quem são os nossos dirigentes, né, que brigam para dar condição, para pagar o nosso salário. Então, eu acredito no jogo de hoje que talvez a bola não entrou por algumas coisas que aconteceram durante a temporada e que, infelizmente, quando chega nessa hora daí a bola não entra. Muitas pessoas não entendem por quê, mas só nós internamente sabemos por que às vezes a bola não entra. Próxima pergunta da Ana Banks, Globo Esporte. As derrotas do Amazonas neste retorno só estão sendo fora de casa. Mas ainda assim, a equipe está criando inúmeras chances nessas partidas. O que acha que o Amazonas precisa fazer para voltar a pontuar fora de seus domínios? É o que eu falei na última entrevista. A gente tenta de tudo, a gente troca jogador, né? Hoje entrou o Bruno, já teve o Sassá, já teve o Luan.
Na minha avaliação é isso, né? Eu acredito numa consequência das tuas ações. E eu acho que hoje ficou bem claro, assim, internamente a gente fez algumas cobranças agora no final do jogo, porque na minha avaliação é isso. Não adianta tu fazer só a coisa certa ali na véspera do jogo, né? Tu tem que fazer a coisa certa na tua carreira, durante toda a temporada, para não acontecer isso aí que aconteceu hoje. É um volume grande, chances criadas e a bola não entrou. Treinar, a gente treina quando tem possibilidade, um grupo que faz muito trabalho de finalização, não tem, mas às vezes a gente escuta, tem que treinar finalização, é só acompanhar os treinamentos. A gente treina finalização pra caramba, a gente cria diversas situações, mas por esses detalhes, eu acredito esses detalhes, claro, a responsabilidade também ela é minha, não tem problema, eu assumo. Geralmente é assim, né? O time erra gol, perde, toma gol, só tem um que é cobrado, né? Sempre é o treinador, ele que é mais fácil, né? Troca o treinador. Mas quem está vivendo no Amazonas sabe, né, por que essas coisas acontecem. Infelizmente, tomara que a gente tenha a gente vai ter, né, com toda certeza, uma reta final de campeonato muito boa. A gente vai lutar cada jogo para representar essa camisa que eu tenho muito respeito. E ano que vem a gente precisa, né, que o Amazonas alinhe algumas questões que a gente precisa alinhar para não acontecer isso aí, para não chegar na hora decisiva e a bola não entrar. Próxima pergunta, José Bastos, Band News Difusora. Boa noite, professor. Por que o Sassá não entrou no início, já que tinha feito um ótimo jogo na vitória contra o Avaí? Porque eu sou o treinador, eu que escalo, eu tenho que tomar decisões, eu sou cobrado, eu que tomo as decisões. E o Bruno entrou muito bem. Tem respostas que a gente não pode... Tem respostas que elas têm que ficar internas. Mas essa decisão foi uma decisão minha, da comissão técnica, de jogar o Bruno, que fez uma grande partida. Última pergunta, Cássio Júnior, Globo Esporte. Lacerda, hoje o Amazonas foi dominante na partida, criou as melhores chances de gols e no final de um jogo acabou sendo castigado depois de uma partida praticamente impecável, tomando um gol na última bola. Fica difícil achar a palavra após esse revés contra o Vila? Com certeza. E aí, até respondendo a pergunta do Cássio, porque foi a última, né? Mas é um resumo de tudo que eu falei, né? O principal responsável é o treinador. Não tenha dúvida, eu não tenho problema nenhum de assumir isso. Porque eu que escalo, né? Se aconteceram coisas que eu tinha que ter tomado decisões, não tomei. E infelizmente acontece isso, a bola não entra. E às vezes quem tá de fora não entende, né? Quem tá de fora só fala isso, treina. Faz treino de finalização, faz treino de cruzamento, faz treino. A gente faz tudo para quem acompanha dia a dia. Mas se a bola não tá entrando, porque alguma coisa tá errada, alguma coisa, né, não foi feito durante o ano. E a gente tá pecando por isso. Mas claro, a gente acredita, nós temos um grupo. Nós temos jogadores aqui dentro que são muito comprometidos, né? Mas a gente precisa que todo o grupo seja muito comprometido. Não adianta não precisa só 17. Se nós temos 30 no elenco, os 30 tem que ser comprometidos. Se tem 40, os 40 tem que ser comprometidos. Porque senão a coisa não anda. Infelizmente o Amazonas hoje está sendo castigado, vamos dizer assim, de ficar cada vez mais difícil esse sonho pelo acesso. Não estou jogando a toalha aqui, bem pelo contrário, acho que nós temos que ir jogo a jogo. A rodada acho que não foi boa, porque eu vi que o Mirassol ganhou. Nós temos que agora pensar no Goiás, focar nossas atenções, descansar, tentar na quinta-feira, amanhã a gente tem um treino já, na quinta fazer mais um treinamento, escolher a melhor equipe para a gente conseguir uma vitória contra o Goiás.